Boa noite, Maravigolds. Está no ar mais um AdelanteCast. E hoje estamos aqui com a presença inenarrável da Carla Dias, musicoterapeuta. Tá aí na telinha aí, joga aí na 4 aí, meu brother. Olha aí, ó. Olá, um prazer estar aqui, viu? Prazer muito grande ter a oportunidade de falar sobre musicoterapia. E a gente precisa falar, porque muita gente não sabe como é, ou acha que sabe, né? Então eu acho que esse papo vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir aí desmistificar muita coisa, entender um pouco mais sobre o que é a musicoterapia, o trabalho do musicoterapeuta. Então eu agradeço aí pelo convite e a oportunidade de falar sobre esse tema aí tão importante. Eu que agradeço também, né? Eu sou um desses que eu não sei quase nada. Ótimo! Né? Peguei o gancho, né? Vou estar absorvendo esse assunto aí, super interessante. E vamos lá, né? Afinal, o que é musicoterapia, né? O que é musicoterapia? Então vamos lá, gente. A musicoterapia, ela é uma área da saúde, né? O profissional musicoterapeuta, ele é um profissional da área da saúde, que ele utiliza os recursos, né? Musicais, né? Os elementos musicais, como a melodia, a harmonia, as canções, né? Tudo aquilo que está relacionado à música como um recurso terapêutico para atingir um objetivo terapêutico. Esse é a principal diferença, né, da musicoterapia. E a musicoterapia, ela é diferente da musicalização, a gente depois pode falar sobre isso, acho que você deve perguntar sobre isso, justamente porque ela tem um fim terapêutico. Ela tem um objetivo terapêutico. Então, o profissional, musicoterapeuta, profissional formado, habilitado, alguém que sabe o que está fazendo, porque estudou para isso, se especializou nisso, e ele vai utilizar esses recursos de uma forma objetiva, né? De acordo com cada paciente, cada pessoa tem uma forma de se trabalhar, e eu vou atingir um objetivo terapêutico. Então, basicamente é isso. Muito bom. Eu quero saber a sua área de atuação, a localização. Você trabalha, assim, todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil? Como é que funciona? Então, a área que hoje eu trabalho é a área de desenvolvimento infantil, né? Mas a musicoterapia, ela tem diversas áreas, né? A gente tem trabalhos de musicoterapeuta em hospitais psiquiátricos, inclusive no SUS, trabalhos maravilhosos, saúde mental. A gente tem também cuidados paliativos, cuidados com algumas doenças do envelhecimento, o Parkinson, o Alzheimer, transtornos do neurodesenvolvimento, né? Que é algo que aí a gente tem visto bastante, né? Que é o autismo, tem síndrome de Down. Então a gente também trabalha com diversas... Todas as pessoas podem fazer musicoterapia. Sim. Então, hoje eu trabalho com criança, mas a musicoterapia, ela pode ser jovem, idoso, criança, bebê, gestantes. Então, hoje a minha atuação é atuação em clínica, né? E tanto consultório quanto clínica também. E é isso. Então, eu estava te perguntando assim, a localização no Rio, é aqui no Rio mesmo? No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Zona Oeste, também Zona Sul. Tenho atendimento hoje, né? Hoje estou em Duque de Caxias, Zona Norte, alguns bairros da Zona Norte, Zona Oeste, Barra da Tijuca. Pega tudão! Graças a Deus a gente tem muito trabalho. A musicoterapia tem crescido bastante, né? Claro que tem muita coisa ainda pra gente divulgar e que as pessoas entendam a importância da musicoterapia, mas existe um aumento na procura, né? E somos poucos, infelizmente, poucos profissionais, né? Hoje a gente tem uma universidade aqui no Rio de Janeiro, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem a graduação em musicoterapia. Então, é uma profissão que tem crescido o conhecimento, então tem bastante trabalho, graças a Deus. E a gente precisa de mais profissionais. Aí vamos ver se, de repente, hoje, né, aparecem mais pessoas interessadas em fazerem musicoterapia, em se tornarem musicoterapeutas. Bom, eu queria saber como surgiu, né, esse assunto, quando foi que surgiu esse tema musicoterapia? Para mim é uma coisa nova, né? Então, você consegue falar pra gente como surgiu?
Sim. esse assunto? É bem interessante essa pergunta, porque, na verdade, a música ela é utilizada como um recurso terapêutico há milhares de anos, né? Milhares de anos. Quando a música, escutar determinado tipo de música, e a gente depois pode falar disso, porque cada música ela vai atuar de uma forma diferente em cada indivíduo. Então, uma música, de repente, é feliz para você, para outra não vai ser. Então, ela é utilizada como um recurso terapêutico há milhares de anos, mas ela foi mundialmente começou a ser conhecida e ser abordada e começaram os estudos na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, alguns soldados que, durante a guerra, né, tantos transtornos aí mentais, né, como foi difícil, né, também físico, né, porque muitas dores, né, muitos aí prejudicados, né, no seu físico. Então, a musicoterapia, ela foi utilizada, né, a música em si, para acalmar. E viu-se que a utilização da música trazia muitos benefícios para essas pessoas, para esses soldados. Então, a partir daí, começou-se a estudar cada vez mais a música, o efeito da música, né, nas pessoas. Então, cada vez mais a gente tem estudos sobre artigos científicos, neurociência, então diversas abordagens na música, na musicoterapia, utilizando esses recursos, né, musicais para que possa se fazer um trabalho terapêutico. Pô, maneiro. Eu sou muito curioso, né? Eu fico vendo de vez em quando uns vídeos, né? O que a música faz no corpo humano, o que a música faz numa planta. Não sei se você já viu esse tipo de coisa. Eu já vi uns vídeos que uma planta que ficou ouvindo coisas ruins, né? A tendência dela ela é morrer. A planta que ficou, não sei se faz algum sentido, né? Mas eu fiquei observando o que a música faz na planta, né? Um exemplo. Dependendo do estímulo sonoro, se é uma vibração, eu não tenho um conhecimento profundo sobre a ação em plantas. Sim. Mas eu poderia dizer que a ação nas pessoas, né, nos indivíduos, a música atinge todas as regiões do cérebro. Né? A gente tem diversas áreas no nosso cérebro, mas a música ela é capaz de promover diversas conexões, né, de neurotransmissores, de fazer várias ações no cérebro que trazem diversos benefícios. E é isso que faz com que cada vez mais a gente precise estudar a ação da música no cérebro, né? Para a gente poder identificar cada vez mais o que pode ser utilizado para que traga benefícios para o indivíduo. Então, hoje a gente tem estudos, desenvolvimento da linguagem, da coordenação motora. Então, são diversos estudos. Claro que a gente precisa de mais, né? A gente precisa de mais estudos específicos dentro da musicoterapia, né? Porque a gente tem várias atuações, né, dentro de um trabalho de um musicoterapeuta, ele trabalha com diversas abordagens, né? Então, por exemplo, a gente trabalha muito com improvisação musical, né? E existem muitos estudos sobre a improvisação, a ação da improvisação musical na desenvolvimento de uma pessoa, desenvolvimento da comunicação, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento da coordenação motora. Então, existem diversos estudos e pesquisas sobre isso. E também a gente tem várias outras recriações musicais, composições, né? Que a gente pode fazer dentro de um trabalho de musicoterapia e que vão trazer diversos benefícios para o indivíduo. Pô, eu sou esse indivíduo, porque a música... Quando eu escuto a música, eu fico, sabe como? Só na delante. Então, eu sei que você gosta de música eletrônica. Eu sei disso. Mas eu até queria aproveitar para te falar, que a gente tinha até falado no início, eu falei mais ou menos logo no início que nós começamos a conversar, que a música ela pode trazer diferentes efeitos emocionais e etc. sobre cada pessoa. Sim. Então, às vezes, muitas pessoas têm realmente essa carga, essa energia, essa emoção na música eletrônica, mas muitas pessoas vão ter efeito contrário. E isso tá na música calma. Às vezes você, é uma música, nossa, a música me acalma, essa música me deixa tranquila. Mas uma outra pessoa que tem uma outra identidade sonora, e eu vou falar rapidinho sobre isso, que tem uma outra história, ela pode ter outras emoções sobre a mesma música. Caramba! Isso é bem interessante. Então, a música eletrônica é maravilhosa.
Pra alguns. Depende para quem. A música, vou até te dar um exemplo da música do Roberto Carlos. E aí é que eu falo da identidade sonora. Todos nós temos uma ISO, né? Que é a nossa identidade sonora. A tua história, desde que você nasceu até hoje, você traz músicas que você gosta e que você não gosta, não importa. Mas você tem uma história musical, desde que você está na barriga da sua mãe até hoje. Então, músicas que te trazem tristeza. Tenho certeza que você vai lembrar de músicas que você escuta e te remete a alguma coisa que provavelmente se passou algo que você lembra e que você não lembra e que te remete a algum sentimento. Pode ser sentimento de alegria, pode ser um sentimento de tristeza, pode ser esse sentimento de raiva e que vai variar de acordo com cada pessoa. Então, eu, por exemplo, músicas do Roberto Carlos. Tem gente que ama, escuta, me remetem à tristeza. Porque eram músicas que minha mãe gostava, né? E minha mãe já é falecida. Então, toda vez que eu escuto as músicas do Roberto Carlos, me remetem à tristeza. Porque eu trago aquela lembrança de que minha mãe não tá mais aqui e ela amava aquelas músicas. E, então, por isso que eu te digo, cada pessoa tem uma relação específica com cada tipo de música. Isso, o musicoterapeuta formado, né? Aquele que tem um conhecimento específico, ele vai saber identificar e vai saber trabalhar essa identidade sonora de acordo com cada paciente, né? Assim, eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas eu tô vendo esse violão aí, bonitão, toda hora. E aí, o que tu acha de fazer um som nesse violão? Eu gostei, momento? Então, é um momento que a gente está falando de música, né? Que traz emoção, música que traz alegria. Essa música, pode ser que não seja para todo mundo que esteja assistindo, mas essa música me traz conforto, me traz alegria, me traz sentimentos bons, né? Mas é o que eu lembro novamente. Não é para todo mundo. Então, até se alguém quiser comentar aí onde tiver divulgado o material, se essa música trouxe tristeza, trouxe alegria. Que sentimento que essa música te trouxe? Dá um alô aí, galera, ó. O som vai rolar. Comenta aí, ó. Rolou aqui no meu coração um conforto, rolou uma alegria, rolou uma tristezazinha, lembrei de alguma coisa. E não tem problema. Não tem problema. É pra sentir mesmo. É pra sentir. Música foi feita pra sentir. É isso. E aí depende do que a pessoa vai sentir, né? Vamos ver se eu lembro aqui. Aí tomando aí ao vivo, hein? Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Toma ali, aí, vai tomando, hein? Tá Deus. distraído aí, ó. Toma! Olha, Palinha, eu tô aqui molinho. Eu fiquei muito feliz com essa canção. E a letra Eu relaxei, fiquei feliz, me trouxe coisas boas. Que legal você compartilhar. Isso é o que a gente faz na musicoterapia. Nada dentro da musicoterapia nada é por acaso, né? Qualquer instrumento que uma criança pega no momento de uma sessão, e aí eu posso depois falar um pouquinho como é que funciona uma sessão. Nada é por acaso. Instrumento que uma criança pega, uma música que ela cria na hora, uma composição que é feita, toda letra faz algum sentido, e isso existe embasamento científico, né? E também a gente faz o trabalho, né, de acompanhamento, de avaliação desse paciente. Independente, aí eu tô falando paciente idoso, jovem, né? Paciente de tratamento de saúde mental, em cuidados paliativos, que também que a musicoterapia também atua muito bem. Então, independente, né? Da idade, de quem seja. Então, quero saber como começou isso na sua vida, né? Como começou a sua história, né, dentro da musicoterapia? Então, a minha história na musicoterapia, ela já tem uns 7 anos, 6 a 7 anos.
em que apareceu esse assunto, né? Transtorno do espectro do autismo. E eu buscava algo, né? Eu sempre gostei de música, né? Quem já me conhece, minha família, meus amigos, sabem que eu sempre fui muito musical. Então, eu estudei música, eu sempre gostei de cantar. A minha mãe era musical, minha mãe cantava, meu pai também tocava violão, cantava, nada profissional, mas eu tive essa referência musical na minha casa. Mas só eu fui para esse lado aí da música, quis estudar teclado, quis estudar piano, quis estudar canto e me meti, né? Manda tudo, tu manda tudo. Aí eu falei, eu quero aprender partitura, eu quero aprender isso, e vambora, e estudei, fui para uma escola de música, e me apaixonei, falei, nossa, eu amo isso. Aí quando fui, né, crescendo e tudo, agora, não vou fazer isso não, música não dá dinheiro. Não vou fazer isso, e fui para outra área e me formei como bióloga. Minha formação sempre gostei da área de saúde, né? Acabei indo para a área da biologia também. Essa área da saúde sempre me fascinou bastante. Mas a música nunca saiu da minha vida, né? A música, ela tem um papel fundamental na minha vida. Ela é muito importante. E fui picada, assim, pela formiguinha da música. E aí, quando surgiu esse momento aí do transtorno do espectro do autismo, a minha irmã, né? Ela vai estar assistindo aí agora. Ela eu tenho certeza que foi Deus, né? Porque eu acredito nisso. Que é Deus, porque eu pedia muito algo que fizesse um sentido, que fosse como uma missão, mas claro, lógico que é um trabalho. E que eu fizesse bem, que eu fizesse com prazer e que fosse algo que transformasse a minha vida. E aí a minha irmã falou assim, Carla, tem uma profissão que é a sua cara. Não, você tem que ver o que é isso. Eu falei, o que é, menina? O que é? Musicoterapia. Eu falei, músico o quê? Musicoterapia. Aí eu, nossa, mas musicoterapia é terapia com música. E fiquei, mas como é que é isso? Realmente, eu nunca tinha ouvido falar, mas achava que música era só escutar uma música e relaxar. Isso não é musicoterapia, né? Depois que eu fui entender. E muita gente acha que musicoterapia é eu colocar uma música que me relaxe, uma música tranquila, que me faça dormir. Isso não é musicoterapia, né? A música pode ser utilizada como um recurso terapêutico, mas isso não é musicoterapia. A gente falou no início, então todo mundo entendeu que isso não é musicoterapia. Então, eu falei, gente, como é que é isso? Fui procurar saber. Onde trabalha, o que faz, o que come. E aí onde vive. Aí eu comecei a procurar. E aí algumas referências vieram. Procurei no YouTube, procurei na internet, saí procurando. E achei referências maravilhosas que eu gostaria de citar aqui. Marli Chagas, Gustavo Gatino, né? Kênia Bianor, Michele Senra, pessoas referências aí na musicoterapia. E muito mais, perdão aí se eu não falei, mas tem muito mais pessoas que estão em prol também do crescimento da musicoterapia. E eu sou muito feliz por ter encontrado. Então eu procurei saber e falei, eu preciso ter uma boa formação. Né? Porque infelizmente a gente tem ainda muitas formações ruins, né? Ocorreu a regulamentação da profissão em 2024, abril de 2024, a profissão foi regulamentada. Isso foi bom juridicamente, né? Porque houveram algumas regras para a formação. Então é importante para mim era muito importante que eu fosse bem formada, né? Eu estudei eu fiz uma graduação na UFRJ, então eu estudei biologia na UFRJ. Então, para mim, sempre foi muito importante ter uma boa formação e conseguir achar uma boa formação. E eu comecei a estudar. E no início foi difícil, né? Porque algumas barreiras, mas eu sou aquela que não desiste. E eu vi que a profissão era linda, né? E lógico que tudo tem os seus percalços, tem as suas dificuldades, não é perfeita, mas é linda. Né? É linda, eu defendo que é linda, é maravilhosa. E quando eu entendi que eu falei, eu vou estudar e eu quero ser bem formada. Então, eu fiz uma pós-graduação, né? A pós-graduação, ela vai acontecer pela regulamentação, até abril, formação até abril de 2026, esse ano. Então, eram 2 anos.
Caramba. Depois disso, somente por graduação. Mas eu fiz uma pós-graduação que eu tive estágio, supervisão, né? Defendi meu TCC, então eu sempre busquei, e eu acho que é isso que o musicoterapeuta, todo profissional, né, precisa procurar, é uma boa formação e continuar buscando conhecimento, porque não acaba, né? Novas informações vão chegando, a neurociência e tudo aquilo que a gente tem visto de novidade dentro da musicoterapia e de outras áreas, né? Porque a musicoterapia ela também entra essa palavra para mim é difícil, multidisciplinaridade, aí consegui. Multidisciplinaridade, palavra linda, né? Então a gente trabalha também em conjunto com diversas outras profissões tão importantes quanto. E me formei, né? Então, juntando aí esse tempo, são 5 anos trabalhando, centenas de crianças já atendidas, que é a minha área, né? Hoje, pode ser que depois eu mude, pode ser, mas hoje é a área que faz eu me apaixonar. Show. Né? A qual eu sou apaixonada. Carlinha, quero te fazer uma pergunta. Diga. Como uma pessoa, você falou de formação, de pós-graduação, né? É isso que eu estava querendo saber. Como uma pessoa se torna musicoterapeuta hoje, né? Então, para pós, não dá mais, né? Porque a gente está aí em janeiro, acaba em abril de 2026, esse ano. Então, agora, somente por graduação. Então, uma graduação. Hoje temos no Rio de Janeiro, claro que a gente tem no Brasil inteiro, graduação, né, de musicoterapia, mas inteiro não, né? Não todos os estados, mas em grande parte a gente tem. No Rio de Janeiro a gente tem o FRJ, que é um ensino gratuito, né? E é um ensino de qualidade. Também tem no Conservatório de Música. Gente, eu não sei se... Eu acho que eu tô atualizada, acredito eu. Estamos em janeiro de 2026, então... então, de pós-graduação não tem como, né? Mas graduação tá aí, de acordo com a nova regulamentação, é assim que é a nova formação do musicoterapeuta. Caramba, toma-lhe. Vai tomando aí distraído. A pessoa precisa saber sobre música? Não precisa? Ótimo, que bom que você perguntou isso. Não. Quem precisa saber é o musicoterapeuta. Quem vai fazer musicoterapia não precisa saber de música. Né? A música, ela vai ser uma ferramenta em que as emoções, tudo aquilo que precisa ser trabalhado ali, né, de acordo com do que foi identificado, porque uma sessão de musicoterapia, ela começa com uma anamnese, eu converso com você, ou com os pais, se for uma criança, né, o responsável pelo indivíduo a qual você vai fazer o trabalho. Então eu converso, eu faço uma anamnese para identificar e ter um panorama de quem é aquela pessoa ali que chegou até mim. A partir dali, eu faço uma avaliação nas primeiras sessões. É muito importante fazer uma avaliação. E é isso que diferencia um bom profissional de um profissional que não é bom. Porque o bom profissional, ele faz uma boa anamnese e ele faz avaliações. Né? A gente tem... recursos, né? A gente tem programas, a gente tem material que nos auxiliam a fazer boas avaliações. E é isso que diferencia, como eu falei. Então, não precisa saber música. Claro que se o paciente for um paciente que quer aprender e aquilo ali faz parte do processo terapêutico dele, aprender música, ensinar alguma música, tocar algo, ok, vai ser ensinado. Mas esse não é o objetivo do musicoterapeuta, ensinar música. Não é o objetivo do musicoterapeuta. Isso é o objetivo na musicalização. Né? Isso sim acontece na musicalização, que é muito importante, né? A gente fala que a musicalização ela é maravilhosa, mas não é musicoterapia, são trabalhos diferentes, né? São objetivos diferentes. O objetivo da musicalização é ensinar música, é ensinar a parte bonita ali de tocar partitura, foi o que eu fiz, né? Aprendi música. Então ali, isso ali é diferente. São coisas diferentes. Educacional, totalmente. exatamente, diferente. Eu estou ensinando a pessoa a tocar um violão, a aprender partitura, a cantar bem, né? Isso é musicalização. E musicoterapia não precisa se preocupar, então pode ir desafinado, pode sem tocar nada, não tem problema nenhum, porque o trabalho do musicoterapeuta ele vai além disso, tá?
Entendi. A diferença principal da musicalização para musicoterapia, mais ou menos, é o profissional ali, né? O profissional. Isso, né? Exatamente isso. A musicalização, ela tem o objetivo de educação. Então, isso é muito importante a gente falar. Por quê? Porque quem ensina música, tem que ter uma formação de musicoterapia para ser musicoterapeuta. Ele não pode, eu sou músico, eu vou ser musicoterapeuta. Não. Não pode. Porque é um trabalho totalmente diferente. O objetivo é diferente, né? Mas tem a música. Sim, tem a música. Mas o objetivo do musicoterapeuta e a formação dele é direcionada para algo relacionado a um tratamento de saúde. Então, eu tenho um conhecimento, eu preciso ter um conhecimento específico para fazer esse tipo de atuação. Então, é irresponsabilidade um profissional, sendo músico, sem formação de musicoterapia, fazer um trabalho intitulado de musicoterapeuta, como um musicoterapeuta. Porque a música, ela tem muitos efeitos positivos, a gente falou aqui de vários hoje, mas ela também pode ter efeitos negativos, que a gente chama de iatrogênicos. Isso pode acontecer em muitas terapias, mas também acontece na musicoterapia. Então, se você utiliza a música de forma errada, você pode trazer muitos problemas para aquela pessoa. Caraca. O negócio é sério, né? As pessoas não têm nem noção da dimensão da coisa. Muita gente não tem. E eu também tô aprendendo aqui. Eu sou um deles, né? Tô aprendendo aqui agora. Que bom, eu fico muito feliz de poder estar falando sobre isso, porque isso é algo muito importante que a gente precisa divulgar, por conta dessa questão de saúde, tá? Quando a gente está trabalhando errado, a gente pode trazer problemas sérios para um paciente. Problemas emocionais, né? A gente pode desregular emocionalmente essa pessoa e diversos outros problemas que você pode estar trazendo. Então, não achar música, tudo é festa. Não é bem assim. Existe um trabalho sério, um trabalho que é feito de uma forma organizada, uma forma com muito estudo do musicoterapeuta. E a musicalização, com a sua importância, que é incrível, com seu trabalho diferente, né, que também tem um objetivo também incrível, mas é um objetivo diferente da musicoterapia. Então, cada um no seu quadrado, na sua atividade, e tá tudo certo. Carlinha, me diz qual é um dos maiores pilares para você ser um profissional bem capacitado, um profissional de referência, né, na sua área, né? Principal é procurar se atualizar. Está sempre estudando, não tá? Porque a gente trabalha com ser humano. E o ser humano é coisa séria, né? A gente não pode achar que um trabalho feito de qualquer forma, ele tá tudo bem. Não é bem assim. A gente está trabalhando com pessoas que buscam um atendimento relacionado à saúde. E quando eu estou falando de saúde, eu estou falando de coisa séria, muito séria. Estou falando de um outro ser humano que eu estou cuidando, um outro ser humano que traz as suas dificuldades, né? Que traz aquilo que precisa ser desenvolvido, e eu preciso levar isso a sério. Então, o profissional, ele precisa estar em constante desenvolvimento e olhar aquela pessoa que está na sua frente como um ser humano, né? Tocar aquela alma como um ser humano. E é por isso que ouvir é importante, né? Ouvir o paciente. Por isso que existe o silêncio na música também é importante, né? Ouvir o paciente é importante. Tudo que acontece dentro da sessão é importante. E ter o vínculo, né? Dentro de uma terapia, eu sempre falo, o vínculo poderia dizer, sagrado. O vínculo é sagrado. Eu me arrepio até para falar isso, porque o vínculo, eu me emociono. Porque eu vejo todos os dias as coisas acontecerem, porque o vínculo, ele faz com que as coisas aconteçam mais rápido, né? É lógico que a gente tem o nosso profissionalismo, a gente tem o nosso conhecimento, o nosso estudo, embasamento científico e modelos, mas existe também o afeto. Existe também o amor, existe também a importância que você dá ao outro ser humano. Então, o vínculo faz isso. Sem vínculo, você não consegue ter resultado. Você não consegue ter resultado terapêutico. Então, não é o vínculo, não é, eu gosto, eu me sinto bem, eu quero estar
né? Isso se constrói com o tempo. Então é isso. O terapeuta precisa estudar, precisa amar o que faz, né? Isso inclui, eu acredito que isso inclui não só o musicoterapeuta, né? Mas todas as áreas dentro de quando eu tô falando aí de cuidado de um outro ser humano. Pô. Toma, tá distraído? Toma! Então, fiquei até emocionado também aqui desse lado aqui também. E o negócio é sério, galera. A parada, tá vendo? A proporção da parada, a gente não tem nem noção das coisas, né? E, pô, tô tomando muito distraído aqui. Quero também, né, saber essa seguinte pergunta. Qual é a sua atuação específica nessa área, né? Hoje eu trabalho, como eu falei, né, desenvolvimento infantil dentro, principalmente hoje, a maioria dos meus pacientes estão dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, hoje, inclusive, foi o que me levou para a musicoterapia, né? Porque foi quando eu comecei a estudar o que é, porque a gente sabe muito pouco, né, sobre isso. E aí isso acabou levando a outras, né, a outros estudos, a outras questões, né, paralisia cerebral, síndrome de Down. Então, eu trabalho basicamente hoje nessas áreas, né, na área da saúde, clínica, hoje, que eu falo sempre assim, hoje, porque eu sempre busco tá aprendendo mais, conhecendo mais, querendo dar sempre o meu melhor. Então, hoje o meu foco e hoje o que eu amo fazer é trabalhar com crianças, né? E hoje minha maior quantidade de pacientes que eu tenho hoje é dentro do transtorno do espectro do autismo. De todos os atendimentos que eu faço. Entendi, bem 90%, 90% eu diria. Entendi. Caramba. E essa terapia, ela é para quem? Para todo mundo? Tem pessoas que não, né? No seu laudo ali, na sua avaliação, né? Tem pessoas que não vão poder, né, ter esse tipo de consulta, né? Sabe? De atendimento, né? De atendimento, né? Você pode... Então, a musicoterapia é para todos, tá? Qualquer pessoa pode, querendo, conhecendo, pode fazer musicoterapia desde a barriga da mãe, né? Que a mãe quer fazer um atendimento de musicoterapia que existe, tá? Inclusive na UFRJ tem um trabalho maravilhoso aí na maternidade, na escola maternidade, ali em Laranjeiras, trabalho com gestantes então desde a barriga, da mãe, né? Até porque é o nosso primeiro ritmo do coração. É o primeiro ritmo que a gente tem acesso, né? Desde que a gente tá na barriga, a gente ouve a voz da mãe, né? Uma voz. E aí teria que. A gente pode aprofundar, né? Em outro momento. Mas a voz da mãe é que eu falo, ela quer ouvir a sua voz, tia Carla. Ela ama você cantar. Eu falei assim, não tem voz mais linda do que a voz da mãe para uma criança, né? Porque é a voz que ela primeiro ouviu. Provavelmente a primeira pessoa que cantou para ela foi a mãe. Sim. Então existe sim atendimentos na área. Você perguntou, volta de novo. TDAH. E para quem é essa terapia? Então, se é para todo mundo? Ótimo, obrigada. Então, atendimento desde a barriga, né? Que aí eu falei até o idoso, até os cuidados paliativos, né? Geralmente é indicado por médico, mas também qualquer profissional da saúde pode indicar, né? Pode sugerir, indicar a musicoterapia. Infelizmente, muita gente ainda não conhece, então acaba que menos pessoas, mas isso está diminuindo, a gente tem fé que isso até, inclusive, hoje, espero, né, que atinja mais pessoas e que mais pessoas tenham acesso à informação, né, do que é a musicoterapia e como ela pode atuar. Então, todas as idades, né, memória, saúde mental, no ventre da mãe, cuidados paliativos, transtornos neurológicos, né? Problemas neurológicos, transtornos no neurodesenvolvimento. Então, qualquer pessoa pode fazer. Resumindo, música é vida, galera. Música é vida. Lá do ventre já pode começar a brincadeira. Na moral. Quero te perguntar também. A música, ela deixa de ser um lazer para virar essa terapia quando? Assim, em que momento? Então, a música, ela costuma ser lazer,
né? A gente Sim. ouve música para se divertir, para ser feliz. Eu vou escutar uma música para ficar mais feliz. Então, vou escutar lá um... Pra começar o dia. Aí você vai escutar lá sua música eletrônica. Tum, 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 tum. E então ela costuma ser para dançar, para curtir. A música pro lazer pode estar para uma festa infantil, músicas infantis, casamento. A gente sabe que tem as músicas do casamento. Geralmente é pro lazer. Mas quando eu entro dentro de um setting musicoterapêutico, a música e seus elementos sonoros se tornam tratamento de saúde, tratamento terapêutico. Entendi. Então é ali que ela lógico que ali a gente se diverte também, a gente chora, a gente ri, mas ela tem um objetivo, né? Ela tem um objetivo terapêutico. Então a música na musicoterapia, ela tem um objetivo terapêutico. Eu utilizo, então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Eu estou atendendo uma criança que tem dificuldade de falar, né? Sim. Então a gente já sabe que existem vários estudos que existem práticas dentro da musicoterapia, né? Por exemplo, a improvisação, né? Falei da improvisação, inclusive o meu TCC foi sobre improvisação. Obrigada. Que desenvolvem a área da linguagem, a área da comunicação. Então, tem muitos pacientes, inclusive eu tenho um paciente que ele não fala, mas ele canta, né? Isso Caramba. vai influenciar, sim, no desenvolvimento dessa linguagem. Então, a musicoterapia, ela... Lá dentro das sessões de musicoterapia, elas vão ter um objetivo. Então, coordenação motora. Então, quando eu estou utilizando um instrumento, estou batendo um instrumento, estou com a mão direita, mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Vamos lá, coordenação motora. Cognição, eu estou trabalhando também a minha cognição. Caramba. Memória, quando eu estou trabalhando com um paciente idoso. E aí, quem trabalha com paciente idoso, né? Temos dentro da musicoterapia profissionais que são especializados na área de atendimento a idosos, né? Ao Alzheimer, ao Parkinson, a outras demências e tal. E que vão falar que é muito mais do que isso, né? Mas eu vou falar de memória. E a gente sabe que a música é a última que vai embora, a memória musical, né? É a última que vai embora. Então, um paciente com Alzheimer, ele lembra de músicas, né? Eu tive um padrinho que ele não falava mais nada, mas ele cantava. Ele não conseguia conversar, mas ele cantava as músicas italianas. E todo mundo ficava impressionado, né? Na época eu não era musicoterapeuta. Quando ele estava nessa fase, ele já faleceu, infelizmente. Mas eu acompanhei, né, como é que foi esse processo. E a música foi a última a ir embora, realmente. Eu vi ali de frente que ele ainda cantava. Não falava, mas cantava músicas italianas e tudo. E gostava que cantasse. Ou quando ele parou de falar e tudo, ele escutava a música e ele já despertava, sabe? E tudo isso isso não é mágica, isso é ciência, né? Isso é ciência. E por isso que o trabalho do musicoterapeuta nessa área também é muito importante, né? Para que preserve essa memória, para que esse paciente consiga por mais tempo ser um paciente funcional, né? Então é maravilhoso. É maravilhoso. É incrível. Cara, eu fico observando o que você falou, as funções cognitivas, tudo, são mínimos detalhes que fazem a música desperta, né, no paciente ali, né, uma melhoria em diversas, né, em diversas áreas, diversas né? áreas. Caramba! A gente tem muito material, precisamos de mais materiais, mas já temos muito material que faz essa comprovação, né, essas evidências científicas do efeito da musicoterapia. Então, sim, a musicoterapia, ela tem evidência científica, não é nada, sabe, sobrenatural, ou algo que foi dito e que outro disse, não. É comprovação científica de que realmente ela tem eficácia, né? Ela age, se bem aplicada, como eu falei, né, com um profissional habilitado, ela tem muitos resultados, né? Principalmente nessa área aí
na verdade, em várias áreas, mas na minha área, por exemplo, da desenvolvimento infantil, né, que é a criança que chega, que não fala, né, que não tem interação social alguma, muito pouco, é uma criança que tem um motor também prejudicado, e existe trabalho de musicoterapia para cada uma dessas áreas, e isso vai depender de cada avaliação que é feita. Por isso que é tão importante fazer uma avaliação, porque a partir da avaliação que eu faço daquele paciente, é que eu consigo, o que eu vou trabalhar ali? Quando eu chegar, eu vou fazer o que com esse paciente? Tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que com esse paciente? Então, é através da avaliação. Carla, como que você trabalha igual com todo mundo? Não. Cada um tem o meu objetivo para cada paciente, que vai mudando com o tempo. O objetivo vai alterando com o tempo. A partir de outras avaliações, o paciente vai desenvolvendo e a gente vai trabalhando outras questões. E aí eu tô falando da área infantil porque é a área que eu trabalho, tá? Sim. Mas isso em várias áreas. Então, quando realmente eu estou fazendo um trabalho de acompanhamento, e isso acontece, vai acontecendo, desenvolvimento motor, cognitivo, de habilidade social, de comunicação, de fala, isso vai acontecendo também, né? Em conjunto com outras, geralmente em conjunto com outras também, outras terapias, né? A gente consegue fazer um trabalho aí bem legal. Então, a musicoterapia que eu falo, isso aí eu preciso falar. Ela não é complementar. Vamos colocar agora a musicoterapia para complementar. Porque a musicoterapia é terapia também. Faz parte do desenvolvimento. Ela é importante também. Né? E eu já ouvi isso. Não é agora, não. E aí eu falo, nessa área, então, do autismo, a musicoterapia é muito importante. Existem muitos estudos, né, que falam sobre a ação da musicoterapia e os resultados que a gente tem em clínica, né? Então, não é, agora sobrou um tempinho, vamos fazer musicoterapia. Se você estudar, pegar ali material, vai ver o quanto uma criança se desenvolve a partir do momento que ela começa a fazer também a musicoterapia, junto com as outras terapias que aquela criança faz. Né? É essencial, faz parte ali. Com certeza. Assim, a gente conversando aqui, eu consigo ver nitidamente que isso aí é algo que é crucial. Ainda mais depois que a gente conversou. Depois que a gente conversou, eu consigo, sim, entender. Caramba. Esse é o objetivo mesmo, divulgar, né? Porque a musicoterapia não é nova, ela já tem uma estrada, mas lógico que ainda precisa ter muito mais aí acesso, que as pessoas conheçam mais sobre o que é o trabalho do musicoterapeuta, a importância, né? Eu imagino você vendo a evolução dos seus pacientes, né? A emoção, né? Você se emocionou um pouquinho aqui, eu já consegui de leve eu já falei assim, caraca, já deve ter lembrado de uma situação e... Separar o profissional, não tem como. A gente é ser humano, a gente se envolve, né? Lógico, tem que ter os seus limites, mas a gente tá lidando com outro ser humano, né? Então, emociona a gente mesmo. A gente fica, meu Deus, olha, tá vendo? Eu li aquilo ali, realmente eu vi diante dos meus olhos, acontece, é real. Então, isso isso é... E aí as pessoas falam, Carla, dá pra ver que o seu olho brilha quando você fala disso. E é verdade, porque eu sinto, né? Hoje isso é uma verdade muito grande, né? Eu amo isso e eu vejo acontecer, né? Eu vejo a criança se desenvolver, cada uma no seu tempo, né? Cada uma tem o seu tempo, não é igual, o trabalho não é igual para todos. Todos vão ter um tipo de trabalho diferente, vai depender da avaliação de cada um, né? Como eu havia dito. Deixa eu te perguntar, qual é a coisa mais bonita que você já presenciou no seu trabalho? Ai, meu Deus, todos os dias. Todos os dias tem muita coisa linda. Todo dia eu me emociono. Todo dia eu fico assim, meu Deus, como é que pode o desenvolvimento, né? Como essa criança desenvolveu. Mas eu acho que como eu trabalho com música, e antes de ser musicoterapeuta, eu sempre gostei de música. Sempre me chama muita atenção uma criança que... Não estou dizendo que esse foi o mais importante, não, tá? Eu estou querendo dizer que foi o que me chamou a atenção e me emocionou. Sim. Porque é uma criança que não gostava de música.
Não é que ela não gostava, ela se incomodava. E, lógico, a terapia é para isso. A gente vai sensibilizando, né? Porque dependendo da criança, ela realmente tem uma questão sensorial, né? Com barulho, com som, né? Com a vibração. Então, a gente vai respeitando, né? O profissional que sabe avaliar isso, ele vai respeitando, ele vai trabalhando para que isso vá diminuindo. Porque, certamente, isso está influenciando também em outras áreas da vida dela. Porque se ela incomoda de tocar um instrumento, de, sabe, da onda sonora, incomodar, de tocar uma corda de violão, de não querer, sabe, não ter acesso. E a gente sabe os benefícios que a música tem, e eu nem tô falando de musicoterapia. A música tem benefícios sendo música, né? E o cérebro é diferente de uma pessoa que é estimulado pela música, né? Existe uma pesquisa, inclusive, que fala disso, que ela fez uma análise, né, do cérebro de músicos e não músicos, e o cérebro do músico era diferente do cérebro do não músico, né? Tinham várias áreas ativadas que no cérebro, eu tô falando de um modo bem genérico, né, para entender, que no cérebro do não músico, daquele que não era estimulado por música, era diferente. Então isso me chama muita atenção, alguém que não quer tocar nada, que não quer cantar nada. Gente, pai, eu sou musicoterapeuta. Como é que eu entro numa sessão? Aí você fica assim. Como é que faz? Claro que eu já sei, entendo o processo, mas você sempre fica assim, e agora? Né? Porque se eu trabalho com música, eu tenho que trabalhar com isso aqui, com som. Sim. Sol. E a criança não quer, ela tapa a sua boca e eu fico, meu Deus, e agora? Então, me emociona muito quando eu vejo essa criança começar a tocar, começar a cantar. Uma criança que não cantava, que a mãe falava não canta. Porque tem uns que às vezes acontece do responsável falar que não canta, mas chega lá na hora ela canta. Não, às vezes não canta porque não tem oportunidade em casa. Mas chega na sessão e ela canta. Então, me emociona quando eu ouço um paciente começar a sensibilizar, a tocar, a improvisar, a utilizar os instrumentos musicais, sabe, aquilo tudo ali que era difícil para ela, ela vence aquilo, aquele padrão, aquela dificuldade, aquela questão sensorial. E você vê que ela tá vencendo, e ela tá bem, ela tá feliz, e o próximo passo você vai tomar. Então isso me emociona, assim, demais, assim. Uma criança também que não falava, e me emocionou, e eu tenho vídeo disso, uma criança que não falava nada, e ela começa a cantar. Caramba. É incrível. Vai tomando. Na área da desenvolvimento infantil, né? Tem muito, muito disso. Você trouxe essas... o quê? Os São os sinos? sinos musicais. Eu uso muito nas sessões de musicoterapia. Tá dando pra ver todos eles? Tá dando pra ver. Todos aí, eles? Já aqui. Lá. Cada cor é uma nota. Tá tudo fora de ordem. Cada cor é uma nota musical, né? Cada cor é uma nota musical. Cadê o Fafá? Na hora que a gente fica nervosa aqui, a gente esquece até a ordem. Dó, ré, mi, fá. Até esquece, gente, o que vem depois do Fá. Tô brincando. Mas aqui, ó. Lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. dó. E o dó, né? A oitava acima desse dó. Toma. Às vezes eles não vêm totalmente afinados, mas o pessoal fala, tá afinado, tá afinado. Quem tá acostumado com música, às vezes não vem muito afinado, mas esses até que estão bons. E eu uso muito esses sinos. Eu vou tocar isso aí depois, daqui a pouquinho. E é legal, a gente toca junto, inclusive. Maneiro. Eu te dou algumas cores e eu faço isso muito com as crianças, né? E quem é musicoterapeuta que tá assistindo vai falar, eu também. Porque a gente usa, né, a partitura de cores, então a criança não precisa saber que dó, ela pode também trabalhar com as cores, a gente pode trabalhar músicas infantis, a música da identidade dela, a música que ela escuta. Então a gente sempre pergunta qual música que essa criança escuta, o que você gosta de ouvir, né? E aí a gente pode usar aqui várias coisas. O patinho colorido resolveu mudar de cor, usou tinta colorida e laranja ele ficou. Viva o patinho laranja, viva o patinho. E a gente trabalha cores, trabalha coordenação motora para seguir o ritmo. Tem muita coisa que a gente trabalha. Então, tudo
tudo tem alguma coisa por trás, sabe? Dentro da musicoterapia, tudo tem um motivo. A gente só usa isso aqui de pretexto, A gente usa os elementos musicais justamente para isso. Eu quero atingir nessa criança. Tem uma criança que eu trabalhei. Eu vou falando aí, se eu estiver falando, você me interrompe. Manda brasa, vai lá. Uma criança que eu tenho esse vídeo, também me emociona muito. Eu guardei esse vídeo, que eu quero usar esse material para uma palestra. Uma criança que tem um padrão. Ela geralmente crianças que têm o transtorno, né, é um espectro, não, nem todas são iguais, né, isso é importante falar. Então, cada criança é diferente, né? Mas essa criança tem a frequência de padronizar. Ela padroniza, ela tem que ser daquele jeito, não pode ser diferente. Então eu tenho que tocar eu sozinho os sinos. Eu preciso tocar os sinos sozinho. A Carla não vai tocar, só eu. Eu quero tocar junto e ele não deixa. Eu quero tocar junto e ele não deixa. E aí, lógico, não, eu vou tocar, é pra ele. Não é assim, né? Terapia, então a gente vai ali trabalhando. E quando você vai ver, a criança tá com aquela dificuldade, aí ela quer tocar e ela puxa o sino, eu vou tocar, porque ela quer seguir aquele padrão, e a terapia é pra isso, pra gente, porque isso, lógico, em outras áreas da vida dela, ela vai ter uma certa dificuldade. Então a gente utiliza esse momento porque isso acaba influenciando em outras áreas, né? Sim. Como eu falei, nada é por acaso. Então, a criança vai lá e aí você vê a criança, eu tenho o vídeo da criança conseguindo dividir. E ela se sente que ela tá ali. E eu muito orgulhosa, porque eu expliquei, olha, mas eu vou tocar em você. E eu fui fazendo esse trabalho algumas semanas, né? Mas chega uma semana que você vê que foi. E aí a criança eu vou tocar, e chegou o momento que eu toquei junto com ela. Dividiu, compartilhou. E ela esperou. Caramba. É a coisa mais linda. E ela esperou. E aí, a partir dali, todos os momentos, ela conseguiu esperar. Isso, o trabalho terapêutico é um trabalho que cada tijolinho a gente vai colocando paciência, né? E um desbloqueio para a vida toda, exatamente. Né? Não e respeitar também o momento do paciente, entendi. Não é só isso que ele está desbloqueando, são outras áreas na vida. Caramba. Pegou a visão. Peguei mesmo. Igual você fala, pegou a visão. Peguei a visão, pô. Cara, e tu, maravilhoso, né? Que você, além dos sinos, você falou que também deixa eu botar o violão aqui, gente. Ó, no violão, manda fica até o final. Manda no teclado, a Carlinha dos teclados. Então, o violão não é o meu instrumento principal. O violão eu preciso aprender mais, reconheço. Mas o musicoterapeuta precisa estar sempre estudando, né? Eu sempre falo. Tem que estudar, porque é você que tem que saber música ali. Porque é para você poder utilizar a música da melhor forma. Então não adianta você é musicoterapeuta, mas eu não sei tocar nada, eu não sei cantar direito. Como que você vai utilizar os recursos musicais da melhor forma possível? Lógico que vai ter aqueles instrumentos e aquele que você vai saber mais, que você vai saber melhor, que você vai gostar mais, ou que você vai ver que naquela sessão fluiu melhor, com aquele paciente flui melhor, mas você precisa estudar. Então, o teclado foi meu primeiro instrumento, né? Eu fiz a aula na Casa Milton Pianos, nem tem mais, lá na Tijuca. Oh, meu Deus, tô velha. Enfim, não tem mais. Tá vintage. Tá vintage. Não tem mais. Mas era uma escola de música bem conhecida lá na Tijuca. E eu fiz algo, não podia pagar. Não tinha a menor condição de pagar. Eu sempre fui meio abusada, né? Que eu vim de uma origem muito, 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 muito humilde, mas não vim pra falar disso, não. A gente fala de prosperidade, coisas boas. Coisas boas. Mas eu não posso esquecer. E minha madrinha falou, não, você quer estudar? Você vai estudar. Eu falei, gente, aí hoje eu olho para ela e falei, gente, como eu era abusada, gente. Não tinha a menor possibilidade de eu estudar música, não tinha a menor possibilidade de eu ter um teclado, e minha madrinha me deu e pagou minha escola de música. E foi como eu consegui estudar música, porque eu não poderia, né? Se não tivesse alguém para me patrocinar, para me ajudar. E ela via quanto eu queria, quanto eu amava, quanto eu falava disso. Na Carla, nossa, ela fala muito disso, eu sou muito persistente, né? Quando eu quero algo.
E aí foi ela que me deu essa possibilidade de estudar música ali, e eu comecei estudando, dei aula de música, olha isso, eu com 16 anos estava dando aula de música numa escola de música, que inclusive na época o meu professor me convidou, falou, Carla, você aprendeu muito rápido, eu quero que você venha aqui ensinar, fica tranquila, porque a gente vai ensinar pessoas que não têm nenhum conhecimento, e foi uma experiência assim maravilhosa. Foi maravilhoso, mas eu não segui em frente como professora de música. Sim. Fui seguir outras áreas. Mas eu acho que o profissional de musicoterapia, tenho certeza que o profissional de musicoterapia, ele precisa aprender cada vez mais música, instrumentos, né, cantar, que né, a nossa voz é também um instrumento musical, para poder trabalhar com os recursos, né, que é a música, da melhor forma possível. Né? Sim. Um cirurgião, ele tem que se especializar em cada vez Fiz um exemplo que nem sei explicar agora, né? Mas tudo bem. Cirurgiões, se tiver alguém dá um ponto. A pessoa tem que melhorar. Eu vou me especializar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma pós. Sim. Né? Eu vou fazer um curso de outro instrumento, quero aprender. O pandeiro, sou apaixonada por pandeiro. Toco o básico do pandeiro, né? Porque eu estudei muito e acho que é lindo, um instrumento lindo. E eu quero aprender pandeiro. Falei, vou aprender a tocar muito pandeiro, que eu sei o básico, mas eu quero estar lá na roda de samba pandeiro, sabe? Então, eu acho que é isso. O musicoterapeuta, ele precisa se especializar. Eu tô surpreso com você, porque é aquilo, né? Música, você tem um dom, cara. Se você parar pra ver, pô, com 16 anos já é meio que prodígio, né? E assim, partitura, essas paradas assim, não é pra qualquer um não, cara. E foi muito difícil porque realmente o acesso pra mim era complicado. Imagina. Né? Era bem difícil acessar porque hoje ainda é muito isso, né? E uma coisa muito elitizada da música. Hoje agora com o YouTube, né? A gente aprende a tocar, a cantar. E a gente eu preciso falar disso, que a gente tem musicoterapia no SUS, tá? SUS tem musicoterapia na prefeitura, então é também acessível, né, para quem busca. Claro que a gente precisa de mais, né, centros que tenha disponível, né, para que possa acessar mais pessoas, mas existe sim a musicoterapia no SUS, tanto para atendimento das crianças com transtorno do espectro do autismo, adolescente, né, e também porque o autista ele também se torna um adulto, né, e continuar também esse acesso também para os adultos, e assim como também musicoterapia nos hospitais psiquiátricos, né, para saúde mental, hospitais públicos, cuidados paliativos, né? Lógico que a gente precisa ter ainda mais, né? Mais concursos para musicoterapeutas, né? Mais vagas, né? E mais pessoas interessadas também em fazerem musicoterapia. Pô, assim, a maior dificuldade na tua área, né? Assim, você teve uma luta grande, né? Com falta de investimento, né? Na época, né? Na verdade, você ganhou um investimento, né? Da sua tia, da né? Minha madrinha. Da sua madrinha. Cara, uma guerreira. Para aquela época que as coisas eram muito mais difíceis. Pô, aí. Mas assim, hoje, assim, você consegue observar uma maior dificuldade para a galera que tá querendo, né? Entrar nesse teu ramo. Você consegue... Hoje, felizmente, está melhorando, né, o acesso, mas ainda falta muito. A gente está tendo essa mudança aí, saindo da pós-graduação, e aí vai ser só graduação, e pode ser que surjam mais cursos, né, em universidades, né, a gente está com essa expectativa, mas hoje a dificuldade do reconhecimento mesmo, né, como uma profissão regulamentada, uma profissão da saúde, né? A gente precisa aí que os planos de saúde, né? Quem trabalha com plano de saúde, tem muito musicoterapeuta que também trabalha, né? A gente tem muita dificuldade para os pacientes terem reembolso, então, ou serem atendidos pelo plano. Então, a musicoterapia enfrenta aí algumas dificuldades aí com os planos de saúde, mas acho que não é só a musicoterapia, não. Mas a musicoterapia tem uma peculiaridade por ser uma profissão regulamentada aí há menos tempo, há pouco tempo. É uma responsabilidade, né, falar sobre isso aqui, né? Porque se a gente falar alguma coisa aí, ó,
Coloca aqui embaixo, pode corrigir. Acho que eu estudei direitinho o que precisava falar. Muita coisa. Você é braba. Você é, não, na moral, pô. É aquilo, Obrigada. cara. Às vezes, assim, pela história de vida, você vê o quanto que a pessoa lutou para chegar até onde ela chegou, né? Com poucos recursos, né? Como você falou, foi abusada. Você foi destemida. Sim. Entendeu? E tinha uma pessoa que acreditou em você, no momento que não era momento para qualquer pessoa. Então, E assim, para você ver algo que aconteceu lá atrás e hoje, olha, né? Que me trouxe, né? E eu falo que eu sou muito feliz com a musicoterapia, agradeço muito da musicoterapia ter entrado na minha vida, porque ela me mudou a minha vida pessoal, a minha vida como pessoa, né? Como ser humano. Me trouxe uma experiência, assim, absurda. E eu sempre amei criança, sempre gostei. E tanto que a minha irmã falou, Carla, é uma profissão que tem tudo a ver com você, porque você gosta de música, você gosta de criança, né? Você gosta de estudar. Você quer estudar mais? Estuda mais. E eu falei, gente, é isso, eu gosto. E não tinha noção, onde eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, quanto eu ia ganhar, nada. Eu falei, eu quero fazer isso, é isso que eu vou fazer. Nada. Eu fiz estágio sem saber quanto que o musicoterapeuta ganha. Apesar que isso é variável, né? Uhum. Isso aí depende muito, varia muito. Sim. Mas meu objetivo mesmo era me tornar um musicoterapeuta. Então eu olho pra trás e eu falo, gente, realmente eu queria. E ela mudou a minha vida. Mudou a minha vida como pessoa, como ser humano, como mulher, como mãe, como tia, como minha vida financeira, minha vida profissional. Aumentou meu círculo de amizade, pessoas incríveis que apareceram na minha vida, profissionais incríveis de todas as áreas, fono, TO. Conhecer essas profissões também foi incrível, né? São profissões lindas, importantíssimas, né? Também para essas áreas que eu falei, e que se apoia muito também, né? Que dá um suporte muito bom, né? Cada um dando suporte pro outro, muito bom. E muitas não sabiam o que era musicoterapia, profissionais já há muitos anos, não sabiam de fato o que era, e foi importante também eu passar isso. Não é assim, elas verem meu trabalho, me indicarem, e falei, nossa, musicoterapia. Então isso pra mim isso pra mim não tem, sabe, não tem palavras pra dizer o que esse trabalho mudou a minha vida. Completamente. Faz parte de você, né? Depois de toda a sua história aqui, né? Eu consigo avaliar, tipo assim... você todinha mesmo. E o tanto que eu ainda tenho que aprender. Que cada paciente que entra, cada paciente novo, cada momento de cada paciente também, me fala assim, gente, eu preciso estudar mais. Ai, meu Deus, eu preciso estudar mais artigos, mais livros. Preciso, socorro. E pequenininha, assim, vejo as pessoas que já estão há muitos anos aí trabalhando com musicoterapia, ainda pequena, mas muita vontade, com muito desejo, com muito amor, com muito estudo. Sempre fui muito estudiosa, né? Minha mãe muito cabeçudinha, né? Sempre gostei de estudar muito, Então, isso é importante, né? Quando você está trabalhando qualquer área, né? Você precisa estudar. Faz o que gosta, né? Fazer o que gosta e estudar. É mais fácil, fica mais fácil, né? Mas ainda sou pequenininha, tenho muito ainda que aprender, mas o que eu aprendi, eu tento fazer, busco fazer o melhor feito possível, né? Dar o meu melhor naquilo que eu me proponho. E se não ficou bom, melhorar, sabe? Para poder atender e atingir os meus objetivos, assim, da melhor forma possível. Toma-lhe! Toma-lhe! Eu quero, assim, já tá chegando no final, né? Eu queria que tu, sei lá, definisse aí Ai, meu Deus. Um sonho para você. Um sonho, pergunta de sonho. Um sonho para você hoje. Pode ser na sua área profissional, pode ser um sonho de vida. Um sonho, meu Deus, são tantos assim. sonhos. É complicado, né? Bom, um sonho que eu tinha era encontrar, não que eu faço, já fiz, ou que eu faço seja ruim, não é, né? Mas a musicoterapia foi onde eu
Nitidamente onde eu me encontrei. Eu já fiz tanta coisa. Menina, já vendi maquiagem, já fui. Já trabalhei com vendas, já trabalhei com biologia, né? Trabalho também na área da saúde, Tem né? outras formações. Tenho outras formações. Mas a musicoterapia é algo que realmente realizou meu sonho de encontrar algo que brilhasse meu olho de verdade. Então, esse foi o meu sonho, assim, realizado. E um outro sonho que eu tenho é que Deus me dê muita saúde, que eu consiga dar prosseguimento, né? Fazer meu mestrado, não sei se doutorado, conseguir estudar mais e conseguir equilibrar isso, né? Equilibrar o trabalho com os estudos, mas é isso, né? Estudar mais, tá vendo? Meu sonho é estudar mais. Olha estudar isso. mais. Estudar mais. Porque eu tô muito focada em trabalhar, né? Mas eu sei que eu preciso muito trabalhar e estudar, mas acho que eu preciso mais um passo, né? Para expandir também meu trabalho de atendimento. Acho que o meu sonho hoje é esse, sabe? De conseguir expandir meu trabalho, como musicoterapeuta. Talvez seja isso. Quando eu chegar em casa, eu vou pensar, poxa, eu podia ter falado aquilo. Mas o que veio foi isso, tá, gente? Então é o que tá valendo agora. Sonho é uma coisa muito profunda. Então, assim, uma mensagem para você deixar, para encerrar esse programa, né? Uma mensagem para esse universo da internet. Qual a mensagem você deixaria para as pessoas que estão querendo galgar essa carreira, que ficaram interessadas nesses sons aí dos sininhos, e tem muito além do sininho, tem um violão, e a gente vai ter que encerrar com um violãozinho. Vamos encerrar com um meu somzinho. Deus, olha ele. Vou pra você tocar, Baby Shark, tocar no sino Baby Shark. Pode ser um sininho. Teclado. Baby Shark, vamos tocar. Bora. Todo mundo pode tocar. Uma mensagem, vamos lá. Faça o que você for fazer. Faça com amor. Faça com afeto. Faça com dedicação, com estudo. Porque não só a gente... só amo o que eu faço. Ótima, boa intenção é ótima, né? Mas a gente precisa ter estudo, a gente precisa se especializar e a gente precisa amar e fazer olhar aquela pessoa, né, que tá ali, você que vai se tornar um terapeuta ou já é um terapeuta, seja qual hora for, olhar aquela pessoa como um ser humano, não como mais uma pessoa, mais um paciente, não, né? A gente tem uma frase, né, que fala, né, ao tocar uma outro humano, seja outra alma, né? Seja um outro humano. Não? Então, é a questão de humanizar, da gente humanizar o nosso trabalho e... Qualquer pessoa pode usar música como recurso terapêutico, né? Mas musicoterapia só com musicoterapeuta, tá? Mas eu sei que muitas áreas utilizam a música como um recurso e tá show de bola. Show de bola, usando aí da forma, né? E não... né? Sim. Músico dizendo que é musicoterapeuta e não dá, tem que estudar, né? Vestibular vai abrir, o Enem, tem que fazer o Enem agora. Mas qualquer pessoa pode se tornar um musicoterapeuta a partir do momento que queira estudar música, saber, né, o que vai trabalhar com os recursos, os elementos musicais, não precisa se familiarizar com isso. E a mensagem faça da melhor forma e sendo humano com outro humano. É isso. Toma, salva de palmas, né? Salva de palmas pra gente. Até eu vou fazer. Tava nervosa aí? Acabou já? E eu nervosa? E tu nervosa, viu? Meu Deus. Você me deixou calma. Tá vendo? Você é maravigold. Você tem um sangue maravigold, você sabe. Olha, eu quero agradecer de coração a sua participação. Você agregou muito na minha vida e com certeza na vida de muitas pessoas que estão assistindo. Que bom. Não sabia muita coisa sobre isso, na verdade sabia pouca coisa, né? Estudei um pouquinho antes ali para saber as perguntas para fazer para você e assim, achei muito interessante. Depois que a gente conversou, eu vi a proporção, né? Só quando você falou lá das crianças que você trabalha e tal, eu comecei a fazer tudo fazer sentido, né? Fazer sentido tudo. E assim,
cara, que importância que você, né, e seu trabalho, sua profissão Ah, que bom. agrega para a sociedade, né, de uma maneira geral, né, e assim, você que não tem o conhecimento, né, tá vendo esse podcast, né, e quiser fazer contato com a Carlinha, de repente você tem um filho especial, tem alguma pessoa que precisa, né, então faça contato com a Carlinha aí, quiser deixar o seu Instagram profissional. Carla Musicoterapeuta. Gente, eu sempre. Carla Musicoterapeuta ou Musicoterapeuta Carla? Mas é Carla Musicoterapeuta. Peraí, deixa eu confirmar aqui. De qualquer forma, o Adelantecast aqui no Instagram, segue lá, Adelantecast. Carla Musicoterapeuta. Carla Musicoterapeuta. Vamos marcar a Carlinha lá, musicoterapeuta. Isso. Tá? Quero agradecer também a Rababá, nossa patrocinadora oficial de esfirraria e pizzaria. Hoje, né, não tivemos porque estava fechado. Ah, que eu tô de dieta mesmo. Eu pedi a pra Carlinha não tá ter. de dieta também, então fez todo... Deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá? Agradecer Vini Milk. Estamos aqui mais uma vez. E é isso, né, galera? Eu que agradeço, viu? Muito obrigada por me dar a oportunidade de falar sobre algo que eu amo e que é importante a gente estar divulgando informação importante, informação boa, né? Para que mais pessoas. Então, só de você falar que conseguiu tirar muitas dúvidas, isso quer dizer que muita gente que assistir vai tirar muitas dúvidas também e vai conseguir saber um pouco mais do que é o trabalho do musicoterapeuta, da musicoterapia. Com certeza. Obrigada, agradeço mesmo. A vocês dois aí. Obrigada pelo convite. Tamo junto. Vai ter Baby Shark? Vamos encerrar por aqui, mas vamos botar um Baby Shark aí de leve? Peraí. Se liguem agora. Vai saber? Hein? Vai tomando, hein? Vai ser você. Vai, toma isso aqui. Manda pra mim. Você vai, ó. Dó, ré. Peraí. Ó, vermelho é o dó. Vermelho é o dó. Aí você coloca na ordem. Vermelho primeiro, bota lá na primeira da fila. Quê? Isso. Ré. O laranja é o segundo. E o mi você pode separado, que ele é o último. Também. Então vamos. Bota o amarelo lá longe, pra você não confundir. Tá? Não vai confundir, não. Aí você vai tocar. Dó. Aí, vermelho, laranja. Uma vez só. Uma só. Não tem problema. Vamos de novo, de novo. Adelante. Vai lá. Até a segunda. Voltei, Mas tá ótimo. Foi, baixa aqui. Que isso? Arrasou, tá vendo? Todo mundo pode tocar. Gostou? Vai. Calma. Tá. Foi mal. Ó, é tanta. De novo. Mais treino a gente vai pegar. Isso, vai. Vai, desculpa, eu que errei. Mas uma ansiedade ali, hein, Tu viu? Analisando aqui. Obrigada. Galera, tamo junto. Fica com Deus aí. Aonde que eu falo? Ali? Ali mesmo, lá mesmo. Adelante! Valeu!